tinha uma vida no Brasil relativamente boa, socialmente, financeiramente. E foi aí então que ele me ligou. Eu sem falar uma bosta nenhuma. 3 meses e meio de Itália. Que eu buscava, é aquele desafio que eu buscava e existe tantas barreiras antes de você chegar onde você quer. Você acha que ele te passou a perna porque você era estrangeiro? Hora do happy hour! Tim, tim. E aí, italianada, tudo bom? Eu sou Giovanna Mello e hoje estou aqui para trazer mais uma entrevista para vocês. Estou aqui com o meu irmão, mais conhecido como chefe da família, nosso cozinheiro particular, mas nem sempre o Marcos trabalhou com cozinha. Ele está na Itália já vai fazer 3 anos, né, mano? Em julho. E no Brasil ele trabalhava com TI, computação, computador, estudou e tudo mais. E ele vai explicar tudinho pra vocês agora como foi essa mudança de vida, os desafios, a parte boa, tudo que valeu a pena. A gente vai conversar muito aqui agora, então já assiste esse vídeo até o final e aproveite todas as dicas. Me conta, Marcos, antes de vir pra cá e virar esse nosso chefe de cozinha, como é que foi, como é que era a vida no Brasil? O que você fazia? Você não ganhava mal lá? Me conta um pouco essa história. Tchau. Primeiramente, só fazer um carinho aqui, né? Porque é importante documentar esse momento Vai, do Palmeiras. Desculpem, santistas, corintianos e tudo mais. Mas vale a pena ver o vídeo. Veja que é muita experiência que vai ajudar vocês aqui. Tem a ver com a Itália, Palestra Itália, então é exato. Tudo junto aí, gente. Mas aceitem que dói menos. o conteúdo vai te fazer bem, não vai te fazer mal, não. Eu lá no Brasil, eu trabalhava com computadores, né? Eu era programador, fazia programa e gostava muito, sempre gostei de trabalhar com computador. Eu desde criança queria ser programador e desde então o universo conspirou ao meu favor e eu fiquei trabalhando 13 anos com programação e na mesma empresa. Obrigado, Oswaldo, muito obrigado. E foi maravilhoso para mim e sensacional. Eu sempre gostei do que eu fiz. Gosto ainda de programar. Ganhava muito bem, tinha uma vida no Brasil relativamente boa, socialmente, financeiramente, em todos os quesitos andava muito bem. Apesar de eu ser meio fraco na parte financeira de organização, mas estava indo bem. Outra coisa que eu aprendi aqui na Itália, inclusive, que posso até depois conversar com a Giovanna, de gravar outro vídeo com isso, que eu aprendi muita coisa aqui na Itália com relação a isso, ao financeiro. Entendeu? Assim, você tinha muita experiência na área de TI, né? Você não chegou a se formar em TI, no caso, fazer uma faculdade, fazer diploma e vir pra cá formado. Tudo que eu aprendi graças ao Oswaldo, graças à empresa que me proporcionou isso e eu que fui atrás de algumas coisas e tudo mais, mas nunca tive uma formação, assim. Mas mesmo assim, tipo, não ganhando mal e tendo uma vida legal, eu lembro que você tinha um ciclo de amizade gigantesco, né? Tem até hoje, mas sim, muda um pouco, até vamos falar um pouco disso. Como muda essa questão da amizade aqui, mesmo você falar, eu não vou sentir tanta falta porque tem a internet hoje. Não é bem assim que funciona. Mas o que te fez ter essa ideia? Tá, eu não tenho uma vida ruim no Brasil, mas eu quero ir pra Itália. Essa parte de desafios, essa parte de sair do quadrado, essa parte de tentar evoluir, tentar ir para frente, sabe? Você tá 13 anos numa mesma empresa, não que era ruim, para mim era ótimo, maravilhoso. Só que eu, como pessoa, precisava de uma evolução, precisava de algo diferente, algo fora daquele meu meio que eu estava vivendo naquele momento. E eu senti que, como eu estava com essa... tinha uma porta aqui na Itália, minha mãe estava aqui já há 5 anos, mais ou menos 6 anos, eu acho. Eu vi isso como uma oportunidade e uma porta aqui, entendeu? E aí eu dei um estalo na minha cabeça, simplesmente assim, deu um estalo, eu falei, cara, tem essa porta ali, posso tentar correr atrás disso. Então, e nisso eu comecei a planejar. Durante exatamente um ano, um ano antes de vir para cá, eu já falei com o meu trabalho, um ano certinho. Conversei com ele e tal, e aí comecei a planejar financeiramente, mesmo já tendo a mãe aqui, os documentos e tudo que precisa para vir.
como você imaginava a vida na Itália? O que te fez realmente querer vir para cá? Por exemplo, não tá legal no Brasil, eu quero ir para Itália. Então, eu sei que tipo em busca de novos desafios, mas o que você imaginava quando você ainda estava no Brasil, que você teria aqui, que no Brasil você não tinha? É como eu disse, eu não tenho nada assim que, nossa, eu vi na Itália tal coisa que eu preciso vir fazer. Não, eu como objetivo de desafio pessoal, eu queria buscar isso. Mas como eu já tinha na minha cabeça, sempre tive esse sonho e essa vontade de mexer com culinária, gastronomia, a Itália me proporciona isso maravilhosamente. É óbvio que juntei o útil ao agradável e isso até agora está dando muito certo. Então esse foi o gatilho, esse que foi o momento que eu falei, pô, lá tem uma gastronomia top, então eu posso unir essas duas coisas e chegar num acordo. Chegando aqui na Itália, assim, você encontrou isso que você procurava, esse desafio? Como foi esse primeiro impacto? A hora que você chegou aqui, que você encontrou aquilo que você procurava? É difícil você vir para cá e já encontrar o que você procurava, porque existe tantas barreiras antes de você chegar onde você quer, mesmo porque eu nem cheguei ainda. Primeira barreira, língua. Primeira de tudo, entendeu? Segunda barreira, financeiro. Terceira barreira, trabalho. E aí assim vai, entendeu? Então, você tem barreiras aqui para a questão de cultura, que eu esqueci de falar. Uma das barreiras é cultura. Você esbarra um pouco nessa cultura dos italianos. Eu cheguei aqui e falei, meu Deus, o que eu faço agora? Não sei, não sabia para onde ir, qual seria o meu próximo passo. Nesse caso, assim, você chegou e tava pé no chão, ou você chegou e falou, poxa vida, o que eu fiz com a minha vida? Graças a Deus eu sempre tive calma, sempre fui paciente. Eu sabia que em algum momento eu teria que tomar uma decisão e seguir a vida e fazer acontecer alguma coisa. Mas, como eu falo para todos aqui, como eu já vi algumas pessoas vindo do Brasil para cá, existem alguns padrões que essas pessoas passam aqui emocionalmente, financeiramente e até socialmente. Porque o primeiro mês é aquele oba-oba, é aquele negócio bruto de informação, um monte de informação na sua cabeça, do nada. Tudo novidade, tudo lindo. É língua, é lindo, é paisagem, é mercado que te deixa com coisas novas, e infinitamente coisas novas no primeiro mês. No segundo mês te dá uma pressãozinha, porque o financeiro começa a te agulhar ali, aí tipo, você fica meio pensando, e aí... Vem a pergunta, o que você vai fazer? Começa o que você vai fazer? Sentir o peso mas não do tão euro, pesado, né? Mas não tão pesado ainda. Tanto que eu tava tranquilo até um certo momento. Aí, no terceiro mês, aí apertou de vez. Aí é o momento que você fala, porra, preciso fazer alguma coisa na minha vida. Não dá pra viver de vento. Não dá pra ficar indo passear todo dia e ficar esperando a vida passar. Inclusive, eu quero agradecer muito a Alpes Cidadania, que me ajudou em todos os momentos e inclusive a Alps House, maravilhosa. Foi um momento muito bom foi a primeira casa que eu fiquei aqui na Itália e conforto total e para mim não faltou nada. Existe esse momento, né, que você vem e fica de férias, depois que você vai caindo na real, conforme vai passando o tempo, você fala, tá, eu tô num paraíso, eu tô num lugar maravilhoso, mas eu acho que existe uma vida real que tem que acontecer agora, e aí essa quebra... Isso porque ainda tá... eu acho que é meio relativo, assim, com o término da documentação, porque vai passando o tempo e a documentação não chega, você vai ficando cada vez mais ansioso. E aí chega, você fala, caralho, eu não decidi nada na minha vida, entendeu? E aí eu não tô nem entendendo direito a língua ainda. Aí, o que eu faço? Entendeu? Aí você tem que tomar algumas decisões e ir pra frente. No meu caso, eu ainda vim em casal, minha esposa hoje, e é um pouquinho mais ainda pesante, porque você não pensa só por você, a gente pensa junto e aí acaba... tendo que decidir junto as coisas e aí se pesa um pouco mais, mas é muito melhor, inclusive, porque duas pessoas conseguem trabalhar muito melhor. Duas cabeças pensam melhor que uma. Para conseguir os objetivos. Essa questão de casal realmente é um ponto muito importante, porque como eu falo nos meus vídeos também, eu falei no vídeo Expectativa versus Realidade, existe muito desafio individual e em casal. Você tem que estar muito estruturado e unido pelo mesmo propósito, a mesma ideia.
Porque não quer dizer, por exemplo, que vocês estão juntos, que vocês vão ter as mesmas dificuldades. Não. Por exemplo, para o Marcos, pode ser que a falta da família tenha baqueado de uma forma, para a Ju de outra forma. A Ju, que é a mulher dele, ela ainda vai vir aqui falar com a gente também. Depois a gente vai fazer um bate-papo em casal também, então tem muito conteúdo chegando. Mas essa questão do casal é realmente muito importante, né? É, muito. Você tem que estar muito equilibrado. Não é fácil. Não é fácil. Eu deixo já claro aqui já que não é fácil. Vir de casal não é fácil porque são duas cabeças diferentes pensando, são dois momentos diferentes vivendo aquilo. Então, são decisões que precisam tomar um rumo com duas cabeças pensando. Então, é difícil. Mas, obviamente, não é impossível. Estamos aqui para provar. São desafios que eu buscava. É aquele desafio que eu buscava e, por isso, por eu ter a cabeça aberta, que tanto eu falo isso, sempre falei isso, se você vir para cá, venha com a cabeça aberta e disposto a sofrer qualquer coisa, porque você não sabe o que vai acontecer. Nossa. Entendeu? E não adianta, a gente tenta falar, passar para vocês, mas o desafio é individual, é de cada um e para cada um vai ser diferente. Pode ser para alguns seja melhores, para outros seja pior. Então, por isso que eu tô trazendo pessoas diferentes para falar com vocês e para vocês terem pontos de vista diferentes. Que agora eu queria entrar com o Marcos na questão do trabalho. Como foi sair do emprego mais, escritório, sentado o dia inteiro, limpinho, bonitinho, pro tipo de emprego, início ali, como é que foi esse início de emprego na Itália, se colocar no mercado aqui? Então, com toda a pressão acontecendo. Naquele quarto mês, que a pressão já vem forte em cima de você, vem massacrando a cabeça, eu precisei muito tomar decisões, e obviamente minha esposa também correu atrás, e eu comecei a procurar no Facebook, assim como mandar e-mail para vários lugares, agências e tudo mais. Eu comecei no Facebook também. E na terceiro restaurante, acho que eu mandei alguma coisa, até a minha esposa me ajudou. O cara me respondeu, falou que estava precisando e tudo mais. E foi aí, então, que ele me ligou. Eu sem falar uma bosta nenhuma. 3 meses e meio de Itália. Por aí, que a gente falava que ia aprender italiano em 2 meses. No planejamento lá de 1 ano, e tanto lá a gente falava, fazia reuniões em casa lá no Brasil e falava, 2 meses a gente tá aprendendo e tá trabalhando. Tá falando italiano e tá trabalhando. Já tá trabalhando, ganhando euro, já tá cada louco. Um na sua casa. Não é assim, eu não falo italiano até hoje eu não falo italiano. 3 anos aqui. Então, tipo... Não exagera, você não, fala, se vira, não é se vira, uma coisa não é tão ainda... um italiano... Nossa, que italiano. Mas sou orgulhoso do meu italiano. E eu peguei esse primeiro emprego que eu vi. Então, tipo, eu nem pensei. Era uma cidade a 2 horas... Dava 2 horas... Dava 2 horas da onde eu morava, da Alps House, inclusive. E eu tinha que pegar um trem e depois... parar numa estação rodoviária, pegar um ônibus até essa cidade. Então, levava uma cidade alta, que neva. Era uma cidade que muito. neva, inclusive era numa estação de esqui. E stagionale, era na estação de inverno que mais acontecia os negócios. Então, pensa só, um brasileiro vindo para cá, já tendo de cara com neve, e eu acordava às 5 da manhã para pegar o trem, ou às vezes 4, 5, para poder chegar lá no horário certo, porque era tantas horas de trem, tantas horas de ônibus, e gastava uma nota nesse transporte. E no fim o salário era meio ali, meio a meio, entendeu? Então o transporte acabava comendo bastante do dinheiro. Mas como foi essa primeira experiência, assim, esse primeiro contato com o emprego? Eu vou falar a parte positiva primeiro. A parte positiva do meu trabalho foi você ter o contato com o italiano, foi ter o contato com a cultura, foi ter o contato com a neve, inclusive, que é diferente você morar na neve, você viver com a neve. Neve é linda, mas para viver nela é totalmente diferente. A parte positiva foi essa, foi ganhar essa experiência, foi você... Meu italiano cresceu um pouco nesse período,
Porque não tem saída, não tem escapatória. Você tá ali, você tem que falar, tem que entender, tem que se virar. Então, isso aí me ajudou muito. E, óbvio, comecei lavando prato, lavando copo. E ajuda na cozinha, limpa chão. E é assim que funciona. Limpa a cozinha. Mais um momento de abrir a cabeça, porque é o que vai acontecer. Desde que você não seja milionário e não precise, mas... Se você vem com uma grana meio como eu vim, você precisa fazer tais coisas para se sustentar. Não pode escolher, como eu sempre digo. E aí esse primeiro emprego, como foi o primeiro, foi rápido e tal, eu nem pesquisei muito, nem sabia essa experiência de ter que pesquisar para saber o que ia acontecer ou não. Esse cara era meio mal visto, vamos dizer assim. Ele não tinha uma... Fama muito boa. Uma fama muito boa na cidade de lá e... O primeiro mês foi pago certinho, ele me pagou tranquilo. O segundo mês ele já deu uma titubeada, mas pagou. O terceiro ele pagou metade. Pagou metade e começou a enrolar para pagar o segundo e tal. E aí começou os atritos e eu falei, tchau. Nisso você já tinha alugado uma casa, né? Porque você falou, bom, pelo menos eu não fico mais gastando com condução. Exato. Depois do primeiro mês que ele me pagou certinho, eu falei, preciso achar um emprego, uma casa mais próxima para eu poder fazer valer o salário, inclusive, e não ter um pouco mais de comodidade com relação à locomoção. Até eu comprar o carro. Eu aluguei essa casa. Também não foi tão difícil, porque um dia que eu estava indo para o trabalho, eu vi uma plaquinha lá, aluga-se, eu liguei nesse número, a casa não era tão nova, era velha, mas ela me atendia perfeitamente, eu e minha esposa, um quarto, uma sala, uma cozinha e um banheiro. E 350, se eu não me engano, 350 euros. E mais despesas de água e luz e não era só água e luz, gás não tinha porque era tudo elétrico. E tinha a parte de estufa, que era aquecimento com... Na verdade, você queima dinheiro, porque você compra o bagulho pra pôr bagulho pra torrar lá. Como eu falo pra vocês, falei pra vocês na entrevista com a minha mãe, a estufa pellets, ela acaba sendo, dizem, né, mais barata, mas no final, o custo-benefício do gás é muito maior. Você tem uma comodidade maior e a diferença de valor não vale o trabalho e... Não, o tempo que... E até você tá ali aquece só uma parte da casa, o aquecimento ali é outra direito. coisa. E aí eu achei essa casa e pra gente foi perfeito. Eu falei com o cara falou, não, me dá... Aqui tem essa questão de alugar é meio complicada, porque eles precisam de confiança, precisam sei do quê, e calção, e aluguéis antecipados, e não sei o quê. Mas com a gente, o cara pediu só 2 aluguéis antecipados, e aí eu paguei e o cara ficou contente. Foi uma sorte que ele teve, realmente. Como eu sempre falo, tudo pode acontecer. Foram só 2 aluguéis antecipados, eu fiquei ali 2 aluguéis antecipados. Eu fiquei nessa casa, eu fiquei 9 meses nessa casa. Porque eu fiquei 4 meses, 3 ou 4 meses nesse emprego, nesse primeiro, e eu achei nessa mesma cidade um outro emprego. Depois que eu saí desse cara que não me pagava, eu achei um outro cara, que também não tinha uma fama boa, mas era honesto, e me pagava certinho e tudo mais, apesar de eu trabalhar pra cacete. E nessa mesma cidade, onde tinha neve e tudo mais, na estação de esqui, era um restaurante muito mais... E ali eu tive mais controle na cozinha, ali eu trabalhava mais em cozinha. Mas como foi essa questão, assim, você acha que ele te passou a perna porque você era estrangeiro, por questão de achou fácil te passar a perna, ou ele começou a não te pagar porque ele era assim? Você sentia esse preconceito? O que eu senti ali foi por causa da fama dele. Ele tinha essa fama já de não pagar, eu já ouvi falar, eu conversei com pessoas da cidade que falavam que ele já não pagava algumas pessoas lá, então... já não pagou algumas pessoas, inclusive. Então... Como foi você se impor? Falar assim, você não tá me pagando, vou embora. Eu cheguei pra ele e falei, preciso pagar meu aluguel e aí, como tá? Eu preciso ver. Não, o aluguel espera. O cara falou pra mim. Eu falei, como espera? O cara tá esperando realmente, mas e aí? Não, mas vai tranquilo. Eu falei, então tá bom, fica com Deus e até mais. Porque até quando eu ia esperar?
Aí não voltei mais pro trabalho, cancelei meu contrato, fui no sindicato e já cancelei e boa. Então, essa é a questão. Não é porque ele era brasileiro ou estrangeiro, não é essa a questão. A questão é que o cara era um falcatrua, não prestava, entendeu? Isso é muito difícil. Isso acaba pegando porque pela falta de experiência. Como ele tava precisando de um emprego rápido, ele encontrou esse, o cara pagou o primeiro mês e as coisas foram acontecendo. Mas ainda o Marcos conseguiu um outro emprego. E aí, como é que foi esse outro, assim, a diferença? Então, esse outro emprego foi muito mais honesto. O cara pagava tudo certinho, eu trabalhava pra caramba. Eu cheguei a trabalhar quase 70 horas semanais. Era horas pra cacete. E no começo também, por falta de experiência, eu fechei com ele o valor, entendeu? Não foi muito por horas. Então ele nesse ponto ele abusou um pouco também com relação ao trabalho, porque ele podia ser mais honesto nisso, entendeu? Ele também abusou da minha inexperiência. Você fechou um valor por mensal e não cumpria aqui, as horas semanais. Pra vocês terem uma noção, aqui é tudo por hora, então tipo, é difícil um lugar que fecha assim. Então eu fechei com ele não sei por quê, porque eu estava acostumado no Brasil e eu fechei, fecha tanto e eu venho aqui, entendeu? E por ali eu não tinha nem dia de folga, entendeu? Ali era domingo a domingo e se o que aguentar você faz, entendeu? Então, mas também foi um cara, falando no lado positivo, foi um cara que me ajudou muito com a língua, foi um cara que me ensinou algumas coisas, até em cozinha e tal. Mas essa parte positiva de ter abusado um pouco na questão de trabalho foi chato. Você sentiu, por inexperiência minha. Em algum momento preconceito, algum momento no seu trabalho? Como é que é essa questão de ser brasileiro na Itália? Eu acho que tem um pouco disso, né? Até o momento que eles te conhecem e tem essa confiança em você. Eu acho que existe essa parte. Você é mais um aqui, estrangeiro, eu vou cuidar, eu vou tratar você que nem um lixo. Eles têm isso aqui. Não é todos, não vou generalizar, mas tem. Só que a partir do momento que você ganha essa confiança deles, você mostra o seu trabalho, ou que você veio aqui para trabalhar, ou sério, o quão sério você ela fica mais... Ela te entende e vê o seu caráter e sua personalidade. Eles demoram um pouco para pegar essa confiança, para entender o que você veio fazer aqui, o porquê você largou o seu país e o que você está fazendo no país deles. Depois que você pega a confiança, mostra que você está aqui por bem, que você... Aí eles viram um amor. Realmente eles querem te ajudar. Até mesmo aqueles que fazem sacanagem com você, né? Você falava super bem do seu patrão. Não, ele quer me ajudar, ele quer isso. E no final ele tava pegando mais horas do Marcos sem pagar, mas não tinha assim uma maldade por ele ser brasileiro. Não, isso não. Né? Não. E hoje, já há quase 3 anos aqui, tá numa rede legal de restaurantes, né? Um emprego já bem legal. Qual que é a diferença que você sente, assim, de estar numa empresa maior, já mais adaptado, já com um nível de italiano melhor? A empresa é muito boa, ela é bem parecida com a Outback no Brasil. Se tivesse uma comparação, seria isso, mas ela me dá todo o suporte, por enquanto tá tudo perfeito e por enquanto eu tô me encontrando ali, mas é o que tá me satisfazendo financeiramente e nessa questão toda de pandemia ainda, graças a Deus, ela me manteve e não teve problema nenhum, até porque a Itália teve uma boa ajuda nisso, teve uma parte bem forte do governo em cima, com esse suporte todo do governo que deu às empresas. Funcionou. Realmente teve gente. Funcionou, Teve gente que passou. Sim, isso eu digo porque a minha empresa, ela é grande, ela é uma multinacional, tem na França, tem na Austrália, tem na. Agora, infelizmente não dá para dizer isso por causa dos pequenos e tal, que talvez sofreram mais com isso, mas. Graças a Deus eu tive suporte total delas. Eu fiquei em casa ganhando sem fazer nada, assim que até agora que voltou nessa parte aí de zona amarela. Zona pode amarela. Voltar a funcionar. Como saiu em um vídeo, vocês me perguntaram muito, aqui tá tendo um negócio de cassa integrazione, né? Quando tá tudo fechado, o governo dá um dinheiro pra empresa bancar os funcionários ficarem em casa pra não
falir, né? Os funcionários, eles têm que comer, tem que dar algum jeito e também não falir a empresa de ter que pagar o funcionário, sendo que tá tudo fechado. Então essa parte realmente funcionou muito bem. E assim, o que a Itália traz para você? O porquê vale a pena estar aqui? Como eu disse, aqui a Itália, ela tem essa parte gastronômica muito forte. E como o meu desafio lá, eu linkei com essa parte de gastronomia, que era o que eu gostava muito, eu acabei focando nisso. E tô focadíssimo nisso e quero cada vez mais aprender e tudo mais. E tudo que esse país maravilhoso aqui me der de informação sobre gastronomia, eu vou absorver para poder seguir em frente e cada vez mais no rumo de um restaurante aí ou de algo maior. Eu acho que isso, independente, assim, você escolheu o ramo da gastronomia, e a Itália, não tem como não falar de Itália sem falar em gastronomia, eu acho que é a melhor culinária da Europa, mas o que, assim, a estrutura do país em si, o que você faz com o salário mínimo aqui, que você não fazia no Brasil, tendo um salário muito maior que o do mínimo, vamos pôr ele o quíntuplo do salário mínimo que ele tinha no Brasil. Eu tava falando até com a comparação esses dias até com a minha esposa, que no Brasil eu não tinha essa oportunidade, ou não, a parte da pandemia agora, que eu fiquei muito em casa, mas eu não tinha esse tempo de ficar em casa inventando receita, ou fazendo uma comida diferente, ou ter um ingrediente diferente disponível no mercado, tão acessível e de forma, sei lá, comum, normal, entendeu? Não tão exagerada como no Brasil, por exemplo. Se chegar bom, né? Se chegar no Brasil, eu tinha um salário bom, mas se chegava no ingrediente, você falava, porra, como que eu vou comprar isso aqui para fazer meia dúzia de coisinhas, entendeu? Algumas coisinhas assim que não dava. Aqui eu consigo, então me abriu a oportunidade, assim, absurda. O tanto que eu cresci gastronomicamente foi, eu diria, 80%, assim, pum, um boom enorme, assim. Até a minha esposa fala, nossa, quando você saiu do Brasil, Marcos, você fazia umas coisas que, pelo amor de Deus. Ela foi sincera comigo, mas ela gostava das coisas, mas até eu falo, porra, eu comi minha comida no Brasil, eu falo, caralho. Hoje eu como minha comida, eu falo, nossa senhora. Outra coisa. Mas é a possibilidade que você tem hoje de conseguir pensar em seguir o seu sonho. Sim. Né? No Brasil, de repente, você se sentia numa bolha, de que se você saísse do seu emprego, você estaria meio perdido. Aqui eu tenho muito mais possibilidades de planejar, de você viajar, escolher vários caminhos diferentes, entendeu? Se eu quiser hoje sair do emprego e ir para outro caminho, eu vou, entendeu? Eu consigo fazer isso, entendeu? No Brasil você fica preso, você não consegue ter essa possibilidade, entendeu? Então aqui abre muitas possibilidades e caminhos para seguir e esse é o grande lance. Com a cabeça aberta, porque você vai passar perrengue e barreiras a dar cabeçada. Muitos. Por mais que eu fale aqui minha experiência, você vai passar outras e momentos que você tá e é assim que vai. Você falou, não vai ser fácil, existem desafios. Me conta um pouco deles, quais foram os maiores desafios para você? Para mim, o maior desafio foi aprender a língua. Para mim eu vim aqui cru, eu não sabia absolutamente nada. Eu descobri aqui que na verdade não, eu já tinha vindo uma vez pra cá, eu sabia que o tchau era olá e o tchau também era tchau, mas e o grazie, mas eu vim com essas duas coisas. Descobriu que não era terra nostra. Não, e ainda confundia com gracias, então era meio estranho o negócio, mas assim, a língua pra mim realmente, pra minha pessoa é muito difícil, eu não tenho facilidade com línguas, tô tentando aprender inglês, tá difícil, mas para mim o que pegou foi a língua, mas assim, a partir do momento que eu me dediquei um pouco e fui atrás, eu consegui aprender a me virar e tudo mais, e eu não consigo dar um discurso aí em italiano, mas eu consigo me virar muito bem aqui na Itália, então esse foi o primeiro ponto que pegou muito para mim, entendeu? Foi aprender o italiano, apesar de ser uma língua não tão difícil e tão parecida com o português, mas é difícil. E eu lembro que você comentou comigo também já sobre a questão social aqui, né? Que é bem diferente. E essa parte social, eu não sei se é porque eu estava acostumado no Brasil, sempre fui acostumado no Brasil com isso. Essa parte de estar rodeada com os amigos e chegar final de semana, e churrasco, e chácara, e vai pra lá, vem pra cá.
E aqui você fica muito afastado, entendeu? Você não tem, você fica solitário. Em momentos você fica solitário. Esse momento, principalmente esse momento de pandemia, só para vocês terem uma noção, minha esposa continua trabalhando, porque o emprego dela era a primeira necessidade, então ela continuou. E eu ficava em casa sozinho, então era solidão. Mas não, para mim, graças a Deus, eu soube equilibrar muito bem isso, não foi mal isso, mas é uma certa solidão, porque como eu estava acostumado no Brasil, todo aquele momento de amizade, tudo cervejada e não sei o quê, aqui eu sou mais fechado, não consigo fazer amizade assim tão fácil como... Mas eles são mais fechados inclusive também. Eles também são mais fechados, então aí, putz, pensa só como é difícil. Realmente é difícil para eles se abrirem com você, ainda mais você que acabou de chegar, eles são acostumados a viver em cidades pequenas, eles conhecem todo mundo que tá ali, cresce todo mundo junto, e quando chega alguém diferente, não é impossível, tá? Mas o ciclo de amizade é diferente. Então... eu falo por mim, como eu sou muito fechado, é difícil, mas eles têm esse quizinho também de confiança, não sei o quê, sabe, é meio embaçado de fazer amizade aqui. É individual, essa é a dificuldade do Marcos, né? Vocês vão ainda acompanhar muita gente falando, cada um tem a sua dificuldade aqui. Questão estrutural para você encontrar a sua primeira casa. Você já sabia tudo o que você tinha que olhar numa casa ou você olhou somente valores? Legal, ele não vai me cobrar calção, é essa mesmo. Como eu disse, para mim foi uma questão de necessidade. Eu precisava daquela casa, naquele lugar, naquele momento. Porque eu cheguei pra minha esposa e falei, vamos alugar uma casa o mês que vem, porque senão o que a gente está gastando de transporte nesse primeiro emprego não vai valer a pena. Aí eu falei, vamos alugar uma casa. Aí, por coincidência, eu tava passando numa casa, via coisinha lá, liguei, o cara falou, me dá 2 aluguel e aluguei a casa. Então, pra mim, a primeira casa foi muito fácil. Eu sei que você teve alguma dificuldade de questão estrutural, né? Até porque você tava num lugar muito frio. A casa não era 100%, como eu falei, porque eu precisava na casa naquele momento, daquele jeito, só que ela tinha alguns quesitos velhos e eu morava num lugar que fazia -11, -7, neve 2 metros de altura e aí ela era um pouquinho frio. Cheguei a passar muito frio lá. Porque a questão eu menos frio... porque eu gosto de frio, eu particularmente eu amo frio, mas ali tava um pouquinho a mais. Senti muito frio, minha esposa quase quis voltar pro Brasil nesse momento. A questão do frio, ele é equipamento, então a experiência conta muito. Né? Daí no finalzinho que eu tava ali, no 7º, 8º mês, eu fui procurar saber sobre isso. Você só passa frio ou se você sente frio se você não tem o equipamento necessário para aquele determinado frio. Então, e aí eu aprendi com isso. Eu falei, é óbvio, eu não tenho equipamento para viver no frio. É óbvio que eu vou passar frio. E aí, a partir do momento que eu comprei o equipamento, aí... Ele mudou sua visão na hora de encontrar essa casa aqui. Como é que foi daí essa segunda mudança, né? Que você saiu lá de cima da montanha para vir mais perto daí do seu novo emprego. Então, eu mudei para cá já ainda trabalhando lá. Nessa cidade de neve. Então, eu não estava procurando emprego, eu só mudei para cá por causa da minha esposa, que ela arrumou um emprego aqui embaixo, nessa outra cidade, que era mais perto, então eu tinha que vir todo dia de lá de cima para trazer ela, então também era um custo enorme. Então, no momento que, quando eu arrumei um emprego lá, eu tive que subir lá, e daí ela arrumou um emprego aqui embaixo, e aí ficou esse negócio aí de eu ter que trazer ela e tudo mais. Mas aí a gente arrumou essa casa aqui e eu larguei o emprego lá. Porque aí pra mim não tava compensando subir mais e ficava pesado. E aí eu comecei a procurar esse emprego que eu tô hoje, que é mais perto onde eu tô hoje, óbvio. E pra minha esposa, 5 minutos de caminhada, tá no trabalho. Então, pra mim foi totalmente viável. E aqui também eu arrumei essa casa por método de agência, porque eu também tava procurando. Não consegui achar assim como eu achei lá em cima, por plaquinhas. Aí foi um pouco mais pesado. É a imobiliária, né? É isso. A imobiliária, e foi um pouco mais pesado, porque a casa que eu tô aqui me dá um conforto nota 10, é um pouco mais cara, eu pago 600 euros de aluguel, só que ela tem 2 quartos, é uma casa boa e tudo mais.
Já teve que dar calção, foi um pouquinho diferente da primeira casa. Eu tive que deixar 2 meses de calção, 2 meses de aluguel, e um aluguel vai necessariamente para imobiliária, então, como um serviço dela. Então eu tive que pôr de 5 aluguéis, assim, de pá, na lata. Como eu digo, e esse calção fica lá guardado para eventuais danos na casa quando eu sair, ou eles retornam para mim. A imobiliária, você paga um aluguel a mais, mas ela te ajuda nesse intermédio para ter essa confiança do proprietário de alugar uma casa bonita que ele conseguiu alugar aqui, grande, sem grandes preocupações. Sim, né? Eu pago aqui hoje pelo conforto, porque eu procurei casas mais baratas, 400, 450 euros, só que elas eram um pouco mais velhas e eu ia gastar muito com a questão de aquecimento, a questão de outras coisas, de pintar, de reformar ou fazer outras coisas. Eu optei por pegar por essa casa aqui um pouquinho mais cara, só que eu não tenho problema com outras coisas, entendeu? Então, nem sempre você tem que olhar somente o valor da casa, você tem que ver a questão estrutural. O custo-benefício ali me tá valendo a pena até agora, então... pelo contrário, o bem-estar que eu sinto aqui nessa casa na hora que eu chego do trabalho. E às vezes eu alugasse aquela de 430, que o cano tá estourado, ou que não aquece a casa direito, eu ia ficar puto, entendeu? Aqui eu tô de bem. A parte elétrica é toda velha, que você tem que ficar se preocupando se não vai dar curto no meio do caminho. Então, procurei uma casa que era autônoma com relação ao gás, para não ter problema. Acho que a Giovana já falou isso em vídeo. Já comentamos isso. O vídeo tá aqui em cima. Porque isso realmente é um problema chato que pode acontecer entre vizinhos, porque você sabe como são os italianos, como eu já falei aqui, questão de confiança, e você tem que dividir despesa. Quando não entra dinheiro ainda, aí complica um pouco mais. Então, essa é a questão. Eu escolhi autônomo e por enquanto tá indo muito bem. Os italianos, assim, eles são realmente precisos. Mas você, como brasileiro, italiano, né, reconhecido cidadão italiano, você é italiano e você tem que se sentir italiano e saber as horas de se impor em cima disso, né? A gente fala a questão de casa, porque se você alugar uma casa, pode dar algum problema futuramente, você tem que entrar em contato sim com o proprietário, é o seu direito, tá? Assim como quando o Marcos estava no emprego, que ele começou a passar a perna no Marcos, ele teve que se impor, tá? Não tenha medo, ele é italiano, vai falar alguma coisa. Não, você também é italiano, então isso vem muito de você também, você tem que se sentir italiano, tá? Até lembrando uma coisa sobre esse primeiro emprego, voltando um pouco à questão da blasfêmia, que a Gi fez um vídeo, eu acho, contando as coisas que não se acostuma com os italianos, é isso. Nessa primeira entrevista que eu fiz, um primeiro emprego na Itália, ele me perguntou se eu blasfemiava. Eu nem sabia o que era, entendeu? Eu não sabia muito bem o que era. Graças a Deus minha mãe foi e ela me falou. Porque ele era muito religioso, olha pra você ver, religioso e faz as cagadas que faz. Mas ele não queria ninguém que blasfemiasse lá, porque ele sabe que é uma coisa normal aqui na Itália e na região, inclusive. E o cara me perguntou, você blasfêmia? Eu falei, não, nem sei o que é, mas não faço. E contou pra ele e te chamava pra trabalhar. Sim, aí eu falei, não, imagina, não faço isso e tal. Até hoje eu não faço. Muito comum. Eu tenho certeza que no seu trabalho tem alguém que sim, o tempo inteiro. Porque é muito normal pra eles, né? Mas a gente como brasileiro... uma coisa que a criança nasce aqui já blasfêmia, ela ouve isso desde pequeno dos avós, de pais e assim vai. E eu não sei você, Porcozinho. Eu escuto muito... que foi mais fácil pra mim, porque a minha mãe já estava aqui. Eu quero que você me diga, é mais fácil, foi mais fácil, ou você acha que não? Foi um cazzo. Não, brincadeira essa parte, assim, é o que eu disse, minha mãe, ela estava aqui, ela me abriu portas, assim, absurdamente, mas tem coisa que você tem que viver, entendeu? Você tem que passar, você tem que... Ela me deu muitos caminhos, ela me mostrou muitos caminhos, mas nem sempre eu escolhi os caminhos que ela queria. Então eu precisava viver aquilo, então não é fácil. Não é fácil com a mãe aqui, não é fácil sem mãe aqui, não é fácil com Deus aqui, não é fácil com o Papa aqui em Roma, não é fácil com ninguém, então é difícil. Ela, sim, me ajudou em muitos momentos, a empresa dela, a Alpo Cidadania, me ajudou muito, me apoiou muito, mas eu fiz as minhas escolhas, eu fui atrás de muitas coisas, sou eternamente grato a ela, mas eu fiz as minhas escolhas e bati a cara muitas vezes, mas também venci em algumas coisas.
Sabemos que é difícil, não é nada realmente fácil, independente se você tem família aqui ou não tem, vai vir sozinho, vem em casal. Casal é ainda, acho que, mais difícil, porque você tem o dobro dos desafios. Existe uma coisa que te dá força pra continuar, e essa coisa é o seu porquê. É você estar alinhado com o seu propósito, com aquilo que te fez querer mudar. E Marcos, eu te faço essa pergunta, qual é o seu porquê? Baseado no meu desafio que eu tenho aqui, eu ainda estou nesse desafio e quero conquistar ele, que me fortalece cada vez mais e às vezes me dá essa vontade de ficar aqui e ir mais para frente, mais a fundo no meu sonho, na minha vontade de estar aqui, no meu objetivo, que é chegar num restaurante, que é o objetivo, que é aprender cada vez mais a gastronomia, é essa qualidade de vida que me dá. Essa parte de poder de compra, essa parte de você poder sair do trabalho e ir num parque, essa parte de você pensar que você vai conseguir educar seu filho, um futuro filho, muito bem, saber que você pode sair na rua qualquer hora e não ter problema nenhum, deixar o carro aberto. Apesar de eu estar numa região, obviamente, que não tem nada disso. Essa qualidade de vida que me faz ir para frente, porque você não tem que pensar em problemas pequenos, sabe? Aqueles probleminhas que ficam te minando a todo momento. Não tem. Você pensa nos seus planos, você pensa nos seus objetivos, você consegue. Existem momentos, dias difíceis, existem dias que você chora, existem dias que você passa dificuldades, isso é óbvio, mas eu não tô falando que é mil maravilhas, ninguém tá falando aqui que nossa, vem pra Itália, é lindo, maravilhoso. Não, existem os momentos, mas aqui me dá essa força, é isso. Você ter essa possibilidade, esse planejamento que você consegue ter e flui, entendeu? Não é um negócio estagnado, não é um negócio que você planeja e você consegue atingir a longo prazo. Não, você planeja e acontece, entendeu? Não é por você não planejar certo, é porque acontece, você consegue fazer. Você sente que você vive, não sobrevive. Exato, né? Então, você não trabalha, aquele ditadinho idiota do Brasil lá, trabalha para viver, vive para trabalhar. Mas é a realidade, é a realidade, exatamente. Então, essa coisa que me dá força, essa qualidade de vida que tem aqui, não é um dos países ainda que tem a melhor qualidade de vida, mas já é excepcionalmente boa, entendeu? E é o seu porquê que vai te dar força nesses momentos, porque sim, vão ter momentos que você vai estar lá embaixo, que você vai olhar para falar, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Você teve esse momento que eu fiz da minha vida, vou voltar pro Brasil? Não, eu não tive esse momento. Em nenhum momento eu falei, vou voltar pro Brasil, em nenhum momento eu assustei, em nenhum momento eu falei, nossa, que bosta que eu fiz. Não, em nenhum momento, eu juro pra você, eu vim com a cabeça assim, tão tranquila e tão aberta porque eu ia passar aqui. Não sabia que eu ia passar, mas eu sabia que ia ter momentos difíceis, entendeu? Então, cabeça aberta, essa é a palavra-chave. Eu falo por mim, tipo, eu tinha uma ideia de que ia ter momentos difíceis, que eu ia fazer coisas que no Brasil eu nunca imaginei fazer, mas eu não tinha aceitado aquilo realmente lá no meu subconsciente. Então, quando eu me vi numa situação que eu não imaginava realmente, eu fiquei mal. Eu não consigo pensar em nenhum momento assim que eu tive mal, a não ser porque eu estava junto com a minha esposa e minha esposa precisava de um pouco mais de atenção naquele momento ou qualquer coisa, mais mas frágil. Eu realmente não consigo pensar em nenhum momento que eu tive uma vontade de ir embora ou desistir de qualquer coisa, porque realmente eu vim preparado. E digo de novo, essa palavra-chave vocês têm que pôr na memória se você vir pra cá. É cabeça aberta e vir pra que der o vier, entendeu? Não vai ser no primeiro mês, segundo mês que você vai aprender italiano, não vai ser no terceiro mês que você vai poder estar tomando a sua cervejinha. E não vai ser, eu pra tomar isso aqui, juro pra vocês, eu tava acostumado, todo final de semana, quase todo dia bebia no Brasil. Mas para tomar um primeiro aperitivo na Itália, foi depois de 5 meses, 6 meses, não nas minhas condições financeiras e na minha experiência que eu tive, porque eu não poderia soltar dinheiro assim de toda forma, entendeu? Porque eu precisava saber o que eu ia fazer da vida para poder tomar algumas decisões, entendeu? Então, comprar um chocolate no mercado era tenso com a minha esposa, entendeu? Porque
É bem difícil esse momento. Esse momento de primeiro mês, segundo mês... E eu acho que é o momento mais importante, porque é onde você começa a entender como tudo vai funcionar e que você começa a dar valor em cada centavo que você ganhar quando você começar a trabalhar. Com relação a casal, esse é o momento crítico entre vocês. Se vocês não tiverem equilibrado, se vocês não tiverem quem vem de casal e tudo mais, se vocês não tiverem equilibrado com isso, adeus, vocês vão brigar e vão dar merda e vai um chutar a cara do outro e não vai dar certo, entendeu? Não fala isso, pode dar polêmica. Tô sendo realista, entendeu? Mas se vocês não tiverem esse equilíbrio de saber que ouvir, ou um baixar a guarda, outro... Vai ter momentos que um vai estar mais frágil, depois vai ter o outro. Tem que ser ali trabalho de casal porque mesmo. Porque é muita informação, é muito dinheiro, é língua, é muita informação para todo lado. É família que tá longe, ansiedade. Ixi, assim vai. É bem complicado essa parte. Agora eu queria fazer... Mas não é impossível, gente. Força, foca e vem. Nunca. Estamos aqui para falar a verdade para vocês. Estou falando a verdade. Isso abre a cabeça das pessoas. Com certeza. Espero, né? Porque esse é o objetivo, talvez, desse vídeo, de mostrar um pouco da minha experiência e de todos que vão passar por aqui para abrir a cabeça de vocês com relação a isso. Falar que sim, existem muitas coisas positivas, existem 1 milhão de oportunidades que abrem na vida. Infelizmente, as experiências você aprende na parte negativa, então por isso que é mais focado nas partes negativas. Exato, então, exato. Mas existem muitas coisas boas, como eu falei aqui já. Exatamente. Eu acho que é importante vocês saberem exatamente os desafios para vocês se prepararem, abrirem a cabeça. O título desse vídeo vai ser Abrir a Cabeça. Exatamente. Porque se tudo não for mais fácil para você e você não passar por isso, melhor. Você vai vir preparado para algo difícil e tudo vai ser fácil. E estamos aqui de coração aberto para passar toda essa experiência para vocês, porque nossa intenção realmente é ajudar, trazer vocês aqui, incentivar que vocês venham sim, porque existem muitas coisas boas, mas nunca iludir. Por isso estamos aqui trazendo experiências reais para falar para vocês a realidade. E eu queria propor para o Marcos agora um bate-bola da Itália. Eu vou falar aqui alguns temas e ele vai ter que responder rapidamente a primeira coisa que vem na cabeça dele sobre esse tema. Bora. A cultura brasileira. Acolhimento das pessoas. Coisa que aqui pega um pouco com relação a isso. A cultura italiana. Essa parte mais fechada. É ao contrário da cultura brasileira. Comida brasileira. A comida brasileira. Meu pai do céu. É maravilhosa a comida brasileira, mas eu aprendi a comer aqui na Itália. Mas aqui eu aprendi a comer e a sentir os gostos aqui das coisas absurdamente. O Brasil é um pouco mais... É outro estilo, não tem melhor ou pior. A questão é estilos diferentes. Idioma. Pra mim é muito difícil. Pra mim foi e é muito difícil, porque... Eu sempre tive problemas com aprender língua, não sei, é uma chave aqui na minha cabeça que eu preciso ainda desligar, porque é difícil. Cidadania italiana. Pra mim foi tudo, me ajudou em todos os momentos, desde para conseguir um emprego até comprar um carro. Foi todos os momentos, me ajudou em todos os momentos. Eu preciso dela para viver aqui. É isso que te possibilita bater de mais de igual para igual com os italianos. Exato, não tem como. Ela que me mostra que eu sou um italiano aqui e eu tenho os mesmos direitos e deveres deles. Economia, Brasil e Itália. Economia. A possibilidade que você tem aqui, que te proporciona a economia, é muito maior que no Brasil. Essa qualidade de vida que dá é melhor. É você ganhar um salário mínimo, mas ter acesso a coisas incríveis. O poder de compra aqui é maior, muito você maior. Tá em casal, se um só trabalha, você mantém a casa e o outro guarda dinheiro. Se a gente fizer 1 para 1 com relação ao Brasil, aqui você consegue comprar muito mais coisa. Qualidade de vida. Esse é o ponto-chave que eu sempre falei. É o seu porquê. É o porquê. É o motivo. É o necessário. Faz tudo valer a pena. É o que me faz estar aqui. Trabalhar na Itália. Até agora eu tive algumas experiências meio difíceis, como eu já falei, mas trabalhar na Itália é bom, eu gosto. E é fácil de encontrar e vem que vem, cabeça aberta que consegue. Não escolha que tudo vai dar certo. E um último conselho para quem tá vindo aí esse ano, ano que vem, que você falaria para eles? Seria até clichê se eu falar cabeça aberta. Abra a cabeça. Mas eu acho que é o conselho mais ideal para vocês, porque desde
procurar um emprego, até você viver a cultura diferente, uma língua nova, não sei o quê, se você não tiver a cabeça aberta, você não vai conseguir fazer nada, absolutamente nada, porque tudo que você vê de diferente, você vai questionar, você vai bater cabeça, você vai, entendeu? Então, se, a partir do momento que você está disposto a ouvir outras coisas novas e diferentes, você vai conseguir absorver muito mais coisas e informações. E se adaptar, essa é a questão. Se você não estiver aberto à mudança, a mudança não vai acontecer nunca. Vamos venha que para a vamos. Itália, venha tomar um café e uma cervejinha aqui E com a toma gente, uma- né? O primeiro vídeo da entrevista uma foi um brejinha. café e a gente evoluiu pro gin e cerveja. Mas assim, nós vamos evoluindo, tá? Muito obrigada por assistir até aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a abrir a sua cabeça, que é o título desse vídeo. Palmeiras campeão mundial! Muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada por assistir até aqui e tchau a tutti.